Olá, muito bem-vindo à série Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Estamos com você todos os dias aqui na Rede Super, canal 31.1, trazendo sempre um assunto relevante para inspirar você, de segunda a sexta-feira. E nesta semana nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a saúde emocional da mulher, autoestima, traumas emocionais e o fortalecimento da mulher. E para participar aqui conosco deste programa, nós convidamos a psicóloga Indianara de Campos Brunera, ela que é especialista na saúde emocional da mulher. E eu peço a você, acompanhe aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você vai amar este bate-papo, principalmente se você é psicólogo, psicóloga, se você é mulher, se você está passando por alguma dificuldade, então acompanhe aqui essa nossa conversa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Querida Indianara, que alegria ter você conosco hoje aqui no Revista da Tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Clarice, pela oportunidade de estar aqui. Olha só, este assunto que você vem nos trazer aqui, eu amo falar, porque nós mulheres, nós precisamos debater sobre esse assunto. E você vem então, Indianara, como psicóloga, vem nos falar sobre autoestima, traumas emocionais e o fortalecimento da mulher. A gente sabe que esse tema, ele impacta diretamente a qualidade de vida de milhões de mulheres, certo? A autoestima, a ansiedade, a dependência emocional e os traumas, né, que muitas vezes nós carregamos ao longo da vida. Sim. E é muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acham, às vezes, que não tem solução, não procuram uma ajuda, né? Às vezes não tem com quem conversar. Então, por isso é importante a gente abordar esse assunto aqui. E eu começo te perguntando, você já é psicóloga já há algum tempo, certo? Já tem uma caminhada bonita, já transformando a vida de muitas mulheres. É verdade. Indianara, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional e o que levou você a se especializar no atendimento de mulheres que enfrentam dificuldades emocionais. Bom, eu sou terapeuta, né, psicoterapeuta há mais de 10 anos. Comecei na área de recursos humanos, depois eu fui pegando mais amor à área clínica mesmo, comecei a me especializar, comecei a realizar os atendimentos clínicos. E é inevitável, né, a busca de terapia para mulheres que estão dentro de relacionamentos tóxicos, que estão desenvolvendo dependência emocional, que estão com a baixa autoestima, né, bem elevada, enfim, né, então ao decorrer dessa trajetória eu fui observando, né, vários casos e vendo que existem padrões emocionais que se repetem, né, eu acho que a história muda, mas os padrões emocionais não. E aí foi com essa curiosidade que eu comecei a me especializar mais em atender mulheres, ser mais curiosa com esse tema, buscar, né, outras ferramentas terapêuticas para poder focar mais nisso, e é o que me chamou a atenção na época. E há quantos anos você está atuando nessa área já? Faz 11 anos que eu atuo na área 11 clínica. anos, é uma caminhada bonita, né? Uma caminhada que com certeza você já viu muita transformação na vida de mulheres. Sim. E a gente traz aqui um dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade afetam mais as mulheres do que os homens em praticamente todas as faixas etárias, tornando esse um dos maiores desafios da saúde mental atualmente. Você concorda com isso, com esse dado da Organização Mundial da Saúde? Sim. Eu acho que as mulheres acabam, né, dando mais lado ao lado emocional do que o lado racional, mas também existe muita sobrecarga, né, para nós mulheres, muita autocobrança, a sociedade nos impõe, nos cobram muitos papéis, enfim, né, e eu acredito que a ansiedade, ela é um acúmulo de situações que a gente não está conseguindo lidar no dia a dia, que a gente não está conseguindo colocar para fora, expondo isso, né, para outras pessoas, conforme conselho, desabafo, terapia, enfim. E a ansiedade é algo que a gente vai engolindo, né, engolindo os sapos do dia a dia. Eu sempre explico que a ansiedade é como se a gente tivesse uma mochila daquelas de ir para a escola e que cada situação do nosso dia a dia a gente vai guardando ali. Ai, deixa quieto, não quero lidar com isso, não quero falar sobre isso, não quero arranjar conflito com isso daqui, deixa guardadinho aqui.
E uma hora essa bolsa, essa mochila, ela vai ficar muito pesada e as alças podem estourar. E aqui vem a ansiedade, né? Então eu acredito que sim, é muito mais no papel feminino, né, do que no masculino, que os homens acabam sendo mais práticos, às vezes nem se importam muito com a saúde emocional, né? Então acaba que a gente tem mais essas estatísticas aí. As mulheres, elas procuram mais ajuda, né? Sim. Elas falam mais a respeito, um pouco mais do que os homens, não é mesmo? Muito mais. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Continua essa estatística? Eu acredito que sim. Infelizmente. Mas também acredito que a busca por terapia é maior no Brasil. Então talvez As por pessoas isso, procuram mais, então. Eu acredito que sim. Interessante. E em sua experiência clínica, quais são as dores emocionais mais comuns que chegam ao seu consultório? Referente a mulheres, acho que a dor que elas mais entram dentro do consultório é a frase mais típica: eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte no amor. Eu não sirvo para isso, coisas do gênero. Por quê? Porque as experiências com relacionamentos que elas foram envolvidas são traumáticas, né? Ou elas estão desenvolvendo muito baixa autoestima, a dependência emocional, já estão perdendo a identidade dentro dos relacionamentos. Então eu acredito que a demanda maior é de relacionamentos dentro da terapia clínica que eu faço hoje, né? Olha, e a gente ouve tanto sobre relacionamentos tóxicos. Mulheres que sofrem realmente tanto o abuso verbal como o abuso físico, né? A violência de ambas as partes. E isso tem aumentado bastante ultimamente, né? Sim. A gente acompanha muitos noticiários, muitas matérias, e muito se fala sobre isso, e que não vai só até aí, infelizmente, pode trazer consequências maiores, como até o feminicídio, que a gente tem acompanhado, não é mesmo? Como que você vê esse cenário, assim, dessas mulheres que sofrem, né, de repente por um relacionamento que não deu certo, porque você falou que elas chegam geralmente reclamando de um relacionamento que não deu certo, né? E, só que às vezes não é só isso, né? Elas estão dentro do relacionamento, às vezes na maioria, estão, né? Só que assim, e tem umas que elas continuam por muitos anos, e eu não estou aqui para julgar ninguém, porque a pessoa muitas vezes ela tem medo de sair daquele relacionamento, com medo de ficar sozinha às vezes. Será que é isso? Com medo de não conseguir dar conta do recado, de repente, de cuidar dos filhos, né? Ou de manter o seu padrão de vida, porque são muitas as mulheres que elas permanecem nesse quadro. Como que você vê tudo isso? Olha, muitas mulheres acabam relatando: eu não sou forte o suficiente, né, para sair desse relacionamento, ou sou fraca por permanecer nele. Mas na verdade não é sobre força ou fraqueza. Na verdade, o nosso cérebro, ele sempre busca algo que é familiar para ele. Então, estar dentro de um relacionamento abusivo, onde ela não se sinta amada, valorizada, amparada, zelada, enfim, talvez seja só uma projeção de algo que ela viveu na infância. E o cérebro dela é acostumado a isso, né? Os pais, às vezes, não eram muito presentes, ou se eram presentes, não era de forma funcional, né? Então, o cérebro dela acreditou que o amor é isso. Então, ela acaba permanecendo dentro desse relacionamento porque é familiar para ela. Infelizmente. Entendi. E aí, então, ela vai... E muitas vezes ela pode repetir padrões também, Exato. né? Tem isso, às vezes, um relacionamento que não deu certo e pode acontecer um outro e outro e outro, repetindo sempre esses padrões. Então, essa mulher, geralmente, ela carrega algum trauma, é isso? Na maioria das vezes não, eu diria que todas as vezes sim. Tem relação com a nossa história de vida. Eu posso até citar alguns exemplos aqui, que uma mulher... Vou pegar um exemplo fictício, né, para não ter o sigilo terapêutico, mas uma mulher que teve o pai completamente ausente, né, não assumiu a paternidade, então ele foi ausente. A mãe era instável emocionalmente, então ela não tinha as necessidades emocionais de uma criança atendida. Então, vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente vê uma criança em situação de abandono na rua, qual é o nosso sentimento? Nosso sentimento não é de ir lá,
pegar, proteger, deixar ela quentinha, segura, acolhida e tudo mais. Essas são as necessidades emocionais de qualquer criança. Se de alguma forma não foi atendida isso na infância pelos pais ou cuidadores, e não digo aqui de forma consciente, né? O pai, a gente não sabe, né, como lidar com crianças, né? Na maioria das vezes somos leigos. Enfim, então quando tem essa ausência de cuidados dessas necessidades especiais, a gente acaba desenvolvendo algumas feridas emocionais, que traz reflexo na nossa vida adulta. Então, vou dar um exemplo, uma mulher que teve esse pai ausente, a mãe instável emocionalmente, na vida adulta, ela sempre não conseguia se estabelecer em relacionamentos. Os homens eram emocionalmente indisponíveis, porque ou trabalhavam muito, ou eram de outra cidade, ou já estavam em outros relacionamentos, então não estava disponível para ela. Mas por que ela sempre vai em busca desses relacionamentos? E não é de forma consciente, tá? O nosso cérebro, ele fisicamente ali, ele traz uma química a mais em relacionamentos, assim. A mulher, ela acaba se interessando mais por homens, assim. Às vezes algumas mulheres chegam e me falam, mas eu não entendo, por que com ele eu quero ficar com ele? Eu me apaixonei tão rápido, eu fui tão intensa. Na verdade, o teu cérebro, ele produziu aquela química porque aquilo lá é familiar para ela. Ela aprendeu que o amor é ausente. O amor é aquelas migalhas ali que aquele homem está dando para ela. E aí ela acaba aceitando e o cérebro vai se interessando por relacionamentos assim. Então, essa mulher, ela ia pelo aplicativo de namoro, buscar relacionamentos instáveis e por aí foi, né? Tá, e a pergunta que nós vamos deixar para responder no próximo episódio, que essa conversa está muito interessante, para você responder para nós durante a semana aqui, para o pessoal que está nos acompanhando. Digamos assim, então você trouxe o exemplo de uma mulher que, né, se apaixonou por alguém que mora em outra cidade. Sim. Tá? E tá tudo certo entre os dois, estão se dando bem, desenvolvendo um relacionamento e tal, mas você, como psicóloga, está acompanhando ela e sabe que ela está repetindo o padrão, certo? Como essa mulher pode resolver isso para que esse relacionamento dê certo? Vamos falar sobre isso no próximo episódio? Vamos. Então tá bom, olha aí, mulheres, fiquem atentas. Obrigada por hoje. Obrigada a você. E você que está nos acompanhando, que bom saber que você está em nossa companhia. Você está na Rede Super Canal 31.1 e agora nós vamos para o nosso quadro Informação e Negócio. Como saber se o seu negócio tem governança da informação? Você sabe onde estão os dados da sua empresa, em quais sistemas, em quais documentos, quem tem acesso a eles, quais documentos são confidenciais ou de acesso restrito? Se você não sabe responder a essas perguntas, é sinal que o seu negócio está deficiente na governança da informação. Saber onde estão os seus dados, quem pode acessá-los, em qual momento e se aquela informação é a válida para o seu negócio é extremamente relevante. No cenário de hoje, estamos falando que a informação é o novo petróleo. Se você sente esses efeitos colaterais para o seu negócio, isso pode ser um reflexo da falta de governança da informação. Aqui é Ana Araújo, no quadro Minuto Informação e Negócios, para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Ana. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixa meu abraço carinhoso para você. Olá, começamos mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super, canal 31.1. Obrigada pela sua companhia. Você que perdeu alguma matéria aqui através da tela da TV, pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba, e também pode compartilhar com seus amigos. Aproveite e segue a gente nas nossas redes sociais. Nesta semana eu estou aqui com a nossa convidada especial, a Indianara, ela que é psicóloga, e ela veio falar aqui sobre a saúde da mulher, o fortalecimento da mulher, a autoestima das mulheres. Acompanhe aqui com a gente esse bate-papo.
Indianara, já no primeiro episódio foi muito legal, você falou um pouquinho sobre a sua trajetória e você levantou alguns assuntos aqui, e um deles que foi bem interessante, você falou sobre relacionamentos tóxicos, certo? Que seria um dos motivos, né, de as mulheres procurarem a ajuda sua no consultório, Sim. certo? E você trouxe aqui que muitas vezes essas pessoas que estão num relacionamento tóxico, às vezes elas percebem, às vezes não, certo? Muitas vezes elas permanecem nesse relacionamento por medo, né? Por algum motivo ou outro. E você trouxe também a questão de repetição de padrão, certo? Que muitas vezes, né, nós mulheres podemos repetir padrão quando a gente geralmente teve um trauma lá atrás, e isso a gente carrega para a vida e vai repetindo o padrão. E principalmente nos relacionamentos, certo? Sim. Bom, e daí a gente terminou, e foi muito interessante, a gente terminou o nosso primeiro episódio, né, que foi anterior a esse, falando sobre a questão de relacionamento à distância, né, e que tem acontecido bastante, por sinal, não tem? Verdade. A gente acompanha nas redes sociais, o relacionamento à distância ele está em alta, porque a questão das redes sociais acaba aproximando as pessoas de certa forma, né? Mas você trouxe aqui, você levantou, né, duas questões: o que pode dar certo, o que pode não dar, o que pode ser tóxico ou não. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente, conta para a gente, né, como que essa mulher deve se comportar, como que deve ser a linha de pensamento dela a partir de um relacionamento à distância, né? Ela está namorando, ou está noiva, ou está para se casar com um homem de outra cidade, de outro país. Como que você vê isso? Vamos falar dos dois lados aqui, tá? Eu vejo que tem dois cenários, né? Um dos cenários é onde o homem está indisponível emocionalmente para essa mulher. Certo. Né? Então, no caso, ou ele é de outra cidade já, vive muito ocupado, manda poucas mensagens, poucas ligações, ou seja, é mais ausente. Né? Certo, ele não fica disponível. Ele não fica disponível, exato. Então, nesse caso, eu acho que a mulher, ela precisa dos dois cenários, né? Eu acho que ela precisa de um equilíbrio, né? Ver até que ponto ela está tendo atenção, ela está se sentindo amada, ela está se sentindo importante para aquela pessoa, porque normalmente nesse cenário, talvez o homem está meio que deixando ela em escanteio. Ele está vivendo a vida dele lá, a vida dele não parou, a da mulher parou esperando ele, né? Mas a dele não, continuou. Então eu acredito que esse equilíbrio, sabe, ela perceber. Porém, essa é a parte difícil, que acontece mais no cenário terapêutico mesmo, né? Que a gente vai desenvolvendo essa consciência, porque normalmente, a maioria das vezes, as mulheres não reconhecem isso, acha que o homem, não, mas ele está ocupado demais. Não, mas é que ele deve estar entrando de reunião em reunião, por isso ele não me mandou mensagem. A gente fica se sabotando, vamos falar a verdade, né? Ela fica se sabotando. Então tem esse cenário onde ela deve buscar mais se sentir, né? Ver se ela está sendo amada, valorizada, amparada dentro desse relacionamento ou não. Mas vou ser sincera que acho que o ver de uma forma racional talvez venha acompanhado da terapia. Sozinha talvez seja difícil. Certo. E se esse relacionamento à distância está dando certo, está tudo ok, e está acontecendo uma conexão grande, né? Um relacionamento realmente saudável, os dois estão assim se mostrando disponíveis, se dedicando um para o outro e até se fazendo presente, mesmo com a distância geográfica. Como esta mulher, né, deve fazer para manter esse relacionamento? Porque talvez ela pode até carregar algum trauma lá de trás, mas para manter esse relacionamento saudável. Aqui, como a gente está focando mais na saúde da mulher, né, eu te pergunto o que a mulher deve fazer. A gente sabe que o homem tem que fazer a parte dele também, né? Mas como mulher, como que deve ser o comportamento desta mulher para manter? Olha, eu acredito que é a mesma coisa se fosse aqui, pessoalmente, né? Se esse casal estivessem presencialmente aqui na mesma cidade, no mesmo bairro, enfim. Eu acho que os cuidados do relacionamento é o mesmo, né? Independente da distância geográfica. Você depositar, como fala? Investir. Você investir no teu relacionamento, estar ali 100% para a pessoa, porém sempre se colocando em primeiro lugar.
Certo. Acho que aí está o ponto de atenção. Não deixar de ser você mesma, não deixar de fazer as coisas que você gosta, em prol daquele relacionamento, sabe? Então, se antes você saía com amigas, por que agora não sair mais? Continue saindo com suas amigas, né? Tem tempo para todas as coisas. Então, eu acredito que continuar investindo em você também é uma forma da gente lidar com relacionamentos mesmo à distância. Você falou algo bem interessante, né? Não deixar de ser você mesma, né? Não se anular. Tem muitas mulheres que se anulam por causa de um relacionamento, porque daí a pessoa deixa de ser ela mesma e acaba até perdendo a sua essência, não é mesmo? Sim. Né? De repente o homem se apaixonou por aquela mulher com aquela essência toda que ele conheceu mesmo à distância. Mas se ela mudar, se ela deixar de fazer o que ela fazia, se ela começar a se anular, ela vai, de repente, perdendo aos poucos a sua essência, não é verdade? Sim. E isso é muito comum quando já está desenvolvida a dependência emocional, né? Porque daí eu priorizo muito mais o outro, as vontades do outro, o lazer e o hobby do outro. Então eu acabo me anulando, deixando a minha identidade, deixando as coisas que eu gosto, sempre em prol de agradar o outro. Eu não quero chatear ele, eu não quero deixar ele triste, então vamos lá, vamos fazer o que ele quer. E aí às vezes a gente acaba se guardando numa caixinha, né? Certo, até pelo medo de perder a pessoa. Sim, muitas vezes, né? Muito. Não vou deixar ele triste, tem que fazer tudo certinho e tal. Mas isso não quer dizer que ela não vai fazer tudo corretamente, não é mesmo? Porém, seguir a sua vida de uma forma saudável, se cuidar, né? E como você falou, ela tem que se cuidar primeiro. Se ela não cuidar dela primeiro, eu gosto sempre de pensar o seguinte: se a gente não se ama, como que a gente vai amar outra pessoa, não é mesmo? Eu ia falar exatamente isso. Não é verdade? Não tem como ser um amor saudável, né? Sendo que a gente não sabe nem se amar. Né? Então a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Muito bom. Você trata também a questão da rejeição, do abandono, certo? Vamos falar um pouquinho sobre esses sentimentos, né, de rejeição e abandono e necessidade constante de aprovação. Como essas feridas emocionais costumam surgir? Olha, através da terapia do esquema, que é uma das minhas especializações, nós estudamos que a maioria desses esquemas que a gente chama, mas são feridas emocionais, né? Abandono, rejeição, privações emocionais, a gente se anular, enfim, vem muito da infância. As nossas experiências disfuncionais, traumáticas que a gente viveu na infância. E aqui tem um detalhe muito importante, eu até estava conversando com meu esposo mais cedo. Ele falou, nossa, mas tão cedo a gente já tem memória para gerar um trauma? Sim, a partir de 0 anos. Nasceu, já está tendo uma memória, não é consciente, mas já está tendo uma memória. E ela pode sim ser transformada em trauma. Então ali a relação com os pais ou cuidadores, ela é extremamente importante para não desenvolver esse sentimento de abandono, rejeição, de se sentir suficiente, de se sentir pertencente àquele grupo. Enfim, então a origem é na infância. Então quer dizer que todos nós, seres humanos, somos suscetíveis a ter traumas, certo? A maioria de nós tem algum trauma, então. Se não teve, vai ter. É isso? Olha. Porém, nem todos desenvolvem de acordo com a criação, de acordo com o cuidado da família, de acordo com o ambiente em que ela vive. Seria mais ou menos isso? Sim. Todos nós estamos propícios, né, a ter uma experiência traumática. E aqui, quando a gente fala em trauma, vem uma palavra tão pesada, né? A gente já lembra um acidente traumático, uma coisa muito grave. E não necessariamente é uma coisa muito grave. Às vezes é uma conversa onde você não foi ouvida, onde não prestaram atenção em você, onde você não se sentiu suficiente naquele cenário, onde você interpretou que você não era amada, não era valorizada. Ali pode já ter gerado um trauma. Entendi. Até uma palavra, né? De repente, alguém que foi infeliz em dizer uma palavra para você, assim, uma palavra negativa, não é mesmo? E aquela palavra gera dentro de você, assim, algo que... eu vejo que tem pessoas que às vezes carregam pela vida toda um trauma, né? Uma tristeza, uma mágoa, por causa de uma palavra ou de uma frase que eu vi, por exemplo, você é burra, você não é suficiente, né? Alguma coisa assim, então... Ou até mesmo interpretações, né? Às vezes não foi dito com essas palavras, mas só
os gestos ou uma conversa que a gente acabou escutando quando era criança, já acaba interpretando e tomando aquilo como uma verdade absoluta. Entendi, muito boa essa conversa com você. Indianara, muito obrigada, né, mais uma vez hoje por esse episódio, e a gente vai continuar durante essa semana, tá certo? Combinado. Obrigada. E você que está conosco, nos acompanhando aí, está gostando do bate-papo? Eu tenho certeza que sim, porque eu estou aprendendo muito aqui com a psicóloga Indianara. E agora nós vamos para o nosso quadro do dia, Minuto Marketing. Quando você começa a vender, o que passa na sua cabeça? Oferta, 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 preciso vender, preciso levantar caixa. E se eu te disser que esse pensamento está errado? Vender se trata de resolver o problema de uma pessoa. Um verdadeiro vendedor, ele se preocupa mais com a pessoa que está ouvindo ele do que propriamente de fazer dinheiro. Muitas vezes a gente quer oferecer nosso produto mais caro, mas nem sempre é a melhor solução. Então, antes de você querer ofertar demais um produto, aprenda a exercitar a escutativa na sua venda. E eu garanto para você que naturalmente as suas vendas vão crescer e você vai fidelizar os seus clientes por muito mais tempo. Porque ele vai ser um cliente que vai se sentir ouvido, ele vai ser um cliente que realmente vai se sentir abraçado pelo seu negócio. E ele não vai comprar de você apenas uma única vez, ele vai comprar de você várias vezes, porque você foi um vendedor, um empresário que realmente se preocupou em resolver o problema do seu potencial cliente. E eu garanto para você que você vai conseguir escalar em muito as suas vendas, não apenas focando em vender caro, mas vender com qualidade. Eu sou Lua Coelho e esse foi o quadro Minuto Marketing para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Luan. Nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixo o meu abraço carinhoso para você. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que bom que você está aí acompanhando toda a nossa programação aqui na Rede Super. Eu estou com você sempre às 13 horas de segunda a sexta-feira, trazendo um assunto relevante para inspirar você. E nesta semana nós estamos falando com a psicóloga Indianara, ela que vem para falar conosco sobre a autoestima da mulher e o fortalecimento da saúde mental da mulher. Então acompanhe conosco aqui esse bate-papo. Indianara, que alegria, estamos mais uma vez aqui juntas, né, neste episódio. Você já trouxe bastante coisa pra gente aqui nos episódios anteriores. E hoje eu quero te perguntar o seguinte, você também é especialista em EMDR, certo? Sim. Você trabalha com EMDR. É uma abordagem muito reconhecida no tratamento de traumas, ok? Sim. Agora, como essa técnica funciona e por que ela tem apresentado resultados tão significativos? Tá. Eu vou primeiro explicando um pouco mais sobre o trauma, tá? O trauma são experiências que nós vivemos, que o cérebro acaba armazenando aquela memória com um nível de cortisol mais alto do que outras memórias comuns. Assim como a gente está vivendo aqui, vai ser uma memória, mas sem nível de emoção, né? Então, estamos bem, não está acontecendo nada demais, então essa memória vai para um cantinho diferente do cérebro. Agora, quando acontece uma memória traumática, provavelmente tem uma explosão de sentimentos, ou seja, você está com muito medo, você está em perigo, né? Então você está com medo, você está ansiosa, você está triste, enfim, tem muitas emoções envolvendo ali. Isso ativa muito do nosso cortisol. Essa memória, ela acaba sendo armazenada em outro lugarzinho do cérebro, com um nível de cortisol mais alto. Por que em alguns momentos, vou dar um exemplo, eu sofri um acidente de moto, ali foi muito traumático para mim. Se eu escuto um barulho de moto alguns dias depois, já vai me dar uma ansiedade, uma fadiga. Por que aquilo? Porque acionou essa memória no meu cérebro com um nível de cortisol um pouco mais alto. Por isso me acionou tudo de novo aquelas sensações. É como o meu cérebro me avisasse, Indy, você está em perigo. Então aciona tudo de novo aquelas sensações do acidente. Ok, isso é mais ou menos a explicação do trauma. Certo. Onde que o EMDR entra nisso? EMDR é uma terapia focada para trabalharmos e ressignificarmos esses traumas. Ela é feita através de movimentos oculares.
Mas como? Que viagem é essa que o meu olho pode reprocessar uma memória traumática? Através de muitos estudos, foi desenvolvido, né, 8 passos dentro dessa abordagem, dentro dessa terapia, onde tem várias técnicas de relaxamento, onde a gente coloca o paciente de uma forma muito preparada, de novo naquela cena traumática, para a gente reprocessar aquele trauma. Certo, é como se ele relembrasse o que aconteceu, Exato. né? Só que de uma maneira acompanhada daí, pelo profissional. Isso. Aí é onde vai vir os movimentos oculares, que vai acionar essa memória traumática e vai diminuir o nível de cortisol. Para que numa outra vez eu escutar o barulho de moto, aquilo não vai me ativar completamente, porque esse trauma, ele foi ressignificado. Ah, entendi. Então, mesmo que a pessoa, de repente, falando aqui do exemplo que você falou do acidente de moto, mesmo que a pessoa ouça o barulho da moto novamente, ela vai ouvir, pode até lembrar do que aconteceu, mas não vai doer tanto como antes, é isso? Exato. Infelizmente, ainda não foi desenvolvida nenhuma técnica para a gente esquecer os eventos traumáticos, né? Mas a gente vai lembrar deles sem nenhuma ativação emocional. Então, aquilo não vai me gerar ansiedade, não vai me gerar medo, não vai me gerar tristeza. Eu só vou lembrar daquilo, mas vai estar com um novo significado no meu cérebro, aquela memória. Certo, muito interessante essa técnica, né? Esse trabalho que você faz aí com o EMDR, muito boa a sua explicação. E sabe que diversos estudos internacionais mostram que traumas emocionais não tratados podem trazer vários tipos de problemas, né? Para a vida de qualquer pessoa, não somente para a vida da mulher, mas para a vida de qualquer ser humano. Pode causar aí insônia, estresse, né? E doenças relacionadas à imunidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Nós chamamos de doenças psicossomáticas, né? É um problema crônico de enxaqueca, por exemplo. Na maioria das vezes tem raízes traumáticas, tem raízes emocionais, gastrite nervosa, fibromialgia, até cânceres, né? Tem estudos hoje em dia já comprovando que o câncer pode ter origem emocional. Então é de grande importância, né, a gente trabalhar os traumas de forma assertiva e eficaz para que não gere essas doenças psicossomáticas. Certo. E existe uma relação direta entre baixa autoestima e a repetição de padrões em relacionamentos que podem causar o sofrimento na pessoa, quando a gente fala, né, de traumas, de repetição de padrão, né? Voltando aqui para um assunto que a gente tinha falado já lá nos outros episódios, né? Isso pode acontecer? Sim, né? Porque a pessoa que ela não se ama, né? E a gente fala de baixa autoestima, logo vem eu não me acho bonita, eu não tô atraente, mas na verdade a autoestima é muito mais que isso, né? Eu não me achar merecedora de um grande amor, merecedora de viver uma história bonita, de ser amada, enfim. Então, eu já entrando num relacionamento sem me achar merecedora de ser amada, imagine como não vai ser a função desse relacionamento na minha vida, né? Então, infelizmente, tem grande relação, sim, eu estar com a baixa autoestima e buscar padrões de relacionamentos que só vão reforçar essa baixa autoestima. Sim, é realmente interessante isso que você nos traz, porque se a pessoa não tem uma boa autoestima, a autoestima dela não está alta, né? Está muito baixa, ela nem vai produzir direito, não é mesmo? E você falou uma questão interessante, um ponto interessante também sobre o não merecimento, né? Pessoas que acham que não merecem ser felizes, não merecem nem ganhar dinheiro, né? Eu já vi tantos casos já de pessoas que não conseguem ter uma vida financeira boa porque não se acham merecedoras, né, de ganhar aquele valor. A autoestima, na tua visão aí, tá? Como psicóloga, você acha que pode influenciar mesmo até na questão financeira da mulher? Muito, porque são crenças que ela criou que vai limitar ela. Então, se eu não sou merecedora, as minhas ações vão contribuir para aquilo que eu acredito. Né? Se eu não me achasse uma boa psicóloga, eu jamais estaria numa entrevista com a Clarice, por exemplo. Então, se eu não me achar, isso vai me limitar. Sim, então é importante acreditar na gente mesmo, né?
Muito importante. É claro, nós mulheres cristãs, a gente sabe que a gente acredita num Deus que nos criou, né? E eu não gosto muito do termo empoderadas, porém, nós somos já empoderadas em Cristo Jesus, não é mesmo? Nós sabemos disso, né? Ele já nos fez empoderadas. Porém, eu gosto de pensar também que Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas, né? Pessoas para ajudar pessoas. E muitas vezes, né, a gente até está com a autoestima baixa e nem sabe, até está repetindo o padrão e de repente não percebeu. Por isso que aí entra a importância de uma psicóloga, né? De repente fazer uma avaliação, uma consulta, para ver o que pode estar acontecendo. Às vezes a pessoa não percebe, mas outros ao seu redor podem perceber. Não é assim que funciona? Às vezes a pessoa não se liga que ela está tendo um comportamento diferente, mas as amigas percebem, a família percebe muitas vezes. Aí alguém fala assim, nossa, você está estranho, né? Você está com um comportamento diferente. Eu até vou abrir aqui uma particularidade. Eu também já fui uma mulher que repetiu padrões dentro de relacionamentos, né? Através da minha história de vida, enfim. E eu tive um relacionamento com um rapaz narcisista. Então você já imagina o nível disso, né? E a gente estava num encontro familiar e uma prima minha chegou em mim e falou, Indy, o que aconteceu com você? Você sumiu? Você não tem mais aquela autenticidade, espontaneidade. Cadê você? Aquilo ali foi o start para mim. Meu Deus, onde eu estou me metendo? Não, eu preciso fazer alguma coisa. Então é exatamente isso que você falou, as pessoas percebem. Veja, mesmo que a gente, né, que a pessoa não queira deixar transparecer, mas alguém sempre vai perceber. E que bom, né? Que bom que alguém percebe, porque o amigo também é aquele que fala assim, estou vendo algo diferente em você, não tá legal. Que bom. Que bom. E aí entra também aí o atendimento psicológico, né? A procura por ajuda e admitir aí também a vulnerabilidade. Que essa é uma coisa difícil também do ser humano, não é mesmo? Muito difícil. Às vezes a pessoa não quer admitir que ela está vulnerável, que ela está sofrendo, mas olha que lindo isso que você trouxe aqui. Você trouxe um pouquinho da sua vulnerabilidade, né? Você contou um pouquinho da sua experiência e talvez muitas pessoas que estão nos assistindo hoje possam estar passando por um problema parecido, né, do que você passou. E talvez pensando, poxa, achei que não tinha solução, mas olha aí a Indianara já, né, já ressignificou, já superou, já está vivendo uma nova vida, né, teve seu novo recomeço e hoje está ajudando outras pessoas. Então, por isso que é importante também a gente conversar com alguém, não é mesmo? Às vezes com um amigo, com um familiar e principalmente, dependendo do caso, com um profissional da saúde. Exato. Muito importante. Aproveita, já deixa aqui o seu Instagram para o pessoal que está nos acompanhando. Pode ser que tenha alguém já precisando da sua ajuda, Indianara. Bom, meu Instagram é @psico.indy, INDY. Então, procura lá o Instagram da Indianara, caso você esteja precisando de algum tipo de ajuda psicológica. Indianara, muito obrigada por hoje. O nosso episódio já terminou, que pena, mas tem mais essa semana, tá? Então tá. E a gente vai continuar nossa conversa. Combinado. E você que está nos acompanhando, que bom saber que você está conosco em mais esse episódio aqui na Rede Super, canal 31.1. Aproveita, confere lá todas as matérias no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. E é claro, segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom? É isso aí, agora nós vamos para o nosso quadro do dia, Minuto Saúde Feminina. Qual é a palavra que você mais escuta na internet? Lipedema. Parece que é modinha, mas não é. Hoje tem nome. Aquela gordura localizada que dói, que deforma a pele, que fica roxo fácil, que você não pode nem pôr uma calça jeans apertada. O lipedema é diferente da gordura localizada. Ele é uma doença inflamatória, é uma doença estrogênio dependente. Por isso, muitas meninas jovens têm o lipedema e têm dor, porque elas usam anticoncepcional, o que acaba agravando muito mais. Então, não apenas um diagnóstico correto, mas a atenção para você não sobrecarregar a mulher com o estrogênio dos anticoncepcionais, você orientar a atividade física, a dieta não inflamatória, reduzindo farinhas brancas, reduzindo o açúcar. Ela tem que entender por que o corpo dela está fazendo essa agressão. É uma doença inflamatória, então eu tenho que pensar em desinflamar e ter um equilíbrio metabólico para que você viva bem. Tem solução. Não ache que é apenas perder peso, não ache que é fazer uma lipoaspiração. É um equilíbrio metabólico. Eu sou a doutora Celeste Regiane no quadro Saúde Feminina para o Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, doutora.
E o nosso programa de hoje, agora sim, termina por aqui. Meu abraço carinhoso para você. Olá, começamos muito bem mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que bom que você nos acompanha aqui na Rede Super, canal 31.1. E olha só, você que não conseguiu pegar todas as matérias que a gente apresenta aqui na tela da TV, você pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, é Rede Super Curitiba. E aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai ser uma alegria receber você lá nas nossas redes sociais. Nessa semana, eu estou conversando com a psicóloga Indianara, ela que faz um trabalho incrível transformando a vida de muitas mulheres, impactando a vida de muitas mulheres através do atendimento clínico psicológico. E nós estamos falando durante toda essa semana aqui sobre autoestima e sobre o fortalecimento da mulher. E você é nosso convidado, nossa convidada para acompanhar aqui essa conversa. Vem com a gente! Indianara, que alegria, estamos com você mais uma vez aqui, mais esse episódio do Revista da Tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Está muito legal a conversa contigo, a gente está aprendendo bastante com você, você já nos trouxe muitas dicas, muitas ideias, né? Muitos ensinamentos através aí da sua jornada, essa trajetória bonita que realmente você tem feito aí, né? Na vida das mulheres. E agora a gente fica pensando assim, como é que está a demanda? Você comentou no começo dos nossos episódios aqui, que as mulheres elas sofrem mais de ansiedade, né? Então vamos recapitular aqui primeiro por quê, tá? Vamos trazer aqui de novo para relembrar aqui por que que a mulher está sofrendo de mais ansiedade, por que acaba impactando na saúde dela, e vamos pensar aqui, trazer um cenário na demanda dessas mulheres. Quais as idades que procuram mais atendimento, né? Quais as dores em cada idade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tá. Bom, eu acredito que a mulher busca mais o atendimento para questões de ansiedade por conta que a gente se preocupa muito, né? A gente pensa muito, a gente se preocupa muito, a gente é muito atenta a tudo e acaba que de alguma forma isso vai nos sobrecarregando. A mulher então é mais preocupada que o homem? Eu acredito que sim. Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que os homens levam de uma forma mais prática, não que eles não se preocupam, né? Mas acho que é muito mais fácil para eles, né? Resolver os problemas, enfim, de uma forma mais prática e racional. Nós mulheres somos mais movidas ao emocional, né? Sim, é verdade, é verdade. E como que você vê essa demanda toda? Porque eu imagino que você atende várias idades, certo? De que idade até que idade que você atende no seu consultório? Eu começo na pré-adolescência, ali em torno de 12 anos para cima. Olha só, cada vez mais temos adolescentes procurando essa ajuda. Na verdade, os pais, né, procuram. Muito, e a adolescência, ela é formada, né, de muitas emoções, né, um vulcão de emoção. Sim. E acaba que a terapia ajuda eles a ter esse autoconhecimento, a ter o autocontrole, né. Acho que primeiro, para a gente controlar algo, a gente precisa conhecer esse algo. Então a terapia proporciona isso aos adolescentes, né, é um misto de emoção, a gente vai organizando isso, vai fazendo eles entenderem como isso reage no corpo deles, como eles podem controlar isso. Então acredito que tem muita importância, né, a terapia na adolescência. Com certeza. E como que funciona uma terapia quando é para uma adolescente? Digamos assim, os pais ficam juntos em algum momento ou é sempre só o profissional e o adolescente? Pelo código de ética, a gente precisa fazer a primeira sessão do adolescente só com os responsáveis. Então, para entender a demanda, entender a história de vida, processo gestacional, enfim. Então, a primeira sessão sempre é com os responsáveis. Depois a gente faz algumas sessões com o adolescente e eu sempre vou dando feedbacks aos responsáveis, né? De como está sendo as sessões, das nossas evoluções, as minhas dificuldades, o que está apresentando, enfim. A gente sempre vai trocando essas informações e figurinhas. Mas você não atende só os adolescentes, certo? Você atende também pessoas já na fase adulta. E qual que é a procura maior? Dos adolescentes, os pais que procuram para atendimento aos adolescentes ou pessoas já, os jovens adultos, digamos assim?
No meu consultório é mais jovens adultos. E como que é o seu tipo de atendimento, Indianara? Você atende presencialmente ou é online? Eu atendo de forma online. Isso mudou depois do Covid, né? É Eu verdade. acho que trouxe essa comodidade para nós, né? Então, depois do Covid, eu comecei a atender somente online. E a procura está grande por esse atendimento Sim. online? Eu acredito que tem público para tudo, né? Mas o atendimento online, ele acaba sendo muito mais prático, né? Você faz no conforto da sua casa ou no horário de almoço do teu trabalho, não tem aquele horário de deslocamento, pode ser feito em várias regiões geográficas, então não tem limites, né? Então eu acredito que trouxe bastante benefícios, tanto para os terapeutas quanto para os pacientes. É verdade, fica muito prático, Muito não é prático. mesmo? E você criou um método muito interessante que se chama Renascer. Eu queria que você começasse contando hoje um pouquinho, tá? Como que surgiu essa metodologia e quais são os seus principais diferenciais do método Renascer? Bom, como a gente já falou, né, existe padrões, né, a história pode ser diferente, a vivência pode ser diferente, mas existem padrões emocionais que se repetem. Então foi através desse olhar clínico, dessa análise, que eu pensei como criar um método para trabalhar com essas mulheres, para que elas possam reconhecer esses padrões e sair, né, de uma vez por todas, quebrar esses ciclos repetitivos da vida delas, para que elas possam se relacionar de uma maneira saudável com elas mesmas e com o cônjuge, né, no caso. Certo. Há uma pesquisa americana de psicologia que indica que pessoas com autoestima fortalecida tendem a apresentar maior capacidade de enfrentar os desafios e estabelecer limites saudáveis e também desenvolver relações mais equilibradas. É assim mesmo que funciona? Eu acredito que sim. Se estamos bem com nós mesmos, se estamos com a autoestima em dia, se acreditamos no nosso potencial, no nosso valor, nós vamos buscar relacionamentos que acabam reforçando isso em nós. Então, às vezes, a gente acaba não aceitando algumas coisas que antes a gente aceitaria, né? Então, acaba se tornando relacionamentos mais funcionais. Interessante isso que você falou, muito bem. Bom, no próximo episódio eu queria muito que você contasse então quais são os primeiros sinais que uma mulher está começando a reconstruir a autoestima e rompendo aí alguns ciclos emocionais prejudiciais, porque para poder romper, né, para poder recomeçar, eu acredito que tem que romper algum ciclo, certo? Exato. Então, eu gostaria que você contasse no próximo episódio, então, como que funciona esse processo todo. Me parece que funciona como um processo, né? Isso, É o são passo a etapas. passo. Etapas, né? Não tem como a gente desconstruir ou ressignificar um trauma, padrões emocionais em questão de um estalar de dedos. Não, é um processo, né? Então eu acabei dividindo ele, né, o renascer em etapas para a gente poder trabalhar esses ciclos que se repetem. Certo, então no próximo episódio nós vamos querer saber tudo sobre esse teu método maravilhoso que se chama Renascer. Aí você vai contar para nós, né, o porquê que você realmente decidiu fazer isso, o que que significa, né, cada palavrinha ali, o renascer, com certeza tem muito significado por trás de todo esse nome, não é mesmo? Tem. Vamos entender então no próximo episódio. Muito obrigada por hoje e vamos aproveitar e deixar o seu Instagram aqui para o pessoal já entrar em contato com você e de repente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Claro. Pessoal, meu Instagram é @psico.indy, INDY. Me segue lá. Obrigada, Indianara, por Obrigada a hoje. você. E você que está nos acompanhando, que bom saber que você está em nossa companhia. Você está assistindo a série Revista da Tarde com Clarice Fogaça e esse é o canal 31.1 Rede Super Curitiba. E se você perdeu alguma matéria nossa aqui na TV, todas as matérias, todas as entrevistas, elas ficam no nosso canal do YouTube. Então você vai lá, acessa o nosso canal do YouTube, se inscreve e pode assistir quantas vezes quiser e ainda compartilhar com seus amigos e familiares. E agora nós vamos para o nosso quadro Desenvolvimento Humano e Paternidade. Hoje eu quero falar com você sobre um conceito da autoestima chamado competência. Por exemplo, o teu filho é pequeno ainda e você passa para ele uma tarefa. Arrumar a cama, ajudar a lavar o carro,
arrumar alguma coisa da casa. Mas a criança, para desenvolver as suas atividades em casa, que você a ela atribuiu, ela precisa de orientação. E é importante que cada passo que ela der, por mais que ela fale na execução daquilo que você determinou, que ela receba da tua parte elogios, que ela seja em tudo elogiada. Não podemos medir uma criança, o trabalho de uma criança, a atividade dela, pelos padrões adultos. Senão ela vai se sentir muito depreciada e diminuída. Eu sou o Nelson Araújo, esse é o quadro Minuto do Desenvolvimento Humano para a Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Nelson. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Meu abraço carinhoso para você. Olá, estamos começando mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super, canal 31.1. Que bom saber que você está em nossa companhia e você também que nos acompanha lá no nosso canal do YouTube, é muito legal saber disso. A gente sempre traz um assunto relevante para você todas as semanas aqui com um convidado diferente. Como você sabe, o nosso programa ele é em formato de série e ele vem então para trazer sempre um assunto para inspirar você. Nosso convidado fica conosco aí durante toda a semana para discorrer sobre o assunto, trazer muitas dicas, muitos ensinamentos e inspiração para todos nós. Então acompanha com a gente aqui esse bate-papo. Nessa semana, a minha convidada é a psicóloga Indianara e ela que vem para falar sobre autoestima e o fortalecimento da mulher. Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Indianara, que alegria, mais uma vez nós duas aqui em mais esse episódio. Que bom. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada a vocês. Que maravilha. Nós estamos falando de um assunto muito interessante, né, que é sobre a autoestima da mulher, o fortalecimento da mulher, a saúde emocional, né, de nós mulheres. E é tão importante falar sobre esse assunto porque você nos trouxe essa informação muito bem, de uma forma muito boa, realmente, no início do nosso programa aqui, falando que as mulheres são bastante ansiosas, são mais até ansiosas do que o homem, não é verdade? Pela sua ocupação, muitas atividades, e porque a mulher, ela se preocupa um pouco mais do que os homens, né? Você nos trouxe também a questão das mulheres que, no geral, trazem para você a dor de um relacionamento que não deu certo, não é mesmo? A dor de um relacionamento tóxico. Muitas vezes essa mulher está com a autoestima baixa, né? E muitas vezes ela está passando por vários problemas de saúde. Então você trouxe todo esse panorama aqui pra gente. E você tem recebido realmente muitas pessoas em seu consultório online, né? Mas não deixa de ser um consultório, e tem aí levado transformação para muitas mulheres. E agora eu tenho certeza que você vai além com esse projeto novo que você está lançando, não é mesmo? Você criou a metodologia Renascer. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto para a gente, como que surgiu esse nome, por que Renascer? Imagino que deve ter muito significado aí por trás desse nome. Sim. O nome, eu acredito que ele é muito... O nome já se diz, né? É sugestivo. A gente renascer mesmo daquilo que a gente viveu, daquilo que nos oprimiu, daquilo que nos anulou, enfim. Então é renascer mesmo, né? Às vezes a gente cria uma nova uma expectativa de eu preciso buscar quem eu era antes desse relacionamento, né? Onde foi que eu me perdi? Mas na verdade, às vezes a gente precisa criar uma nova expectativa de que eu preciso gerar talvez uma nova identidade, né? Então eu preciso ver quem que é a Indianara hoje depois desse relacionamento, quem eu quero construir, né, como uma personalidade, como uma identidade mesmo através de tudo que eu já vivi, né? Porque não tem como a gente hoje voltar a ser o que era antes, né? As nossas experiências de vida nos moldam, faz a gente crescer, faz a gente aprender muito. Então eu acredito que esse nome vem disso, sabe? É renascer mesmo de tudo que a gente vivenciou, de tudo que nos anulou, enfim. Certo. O nome veio disso. Agora, o método veio de eu realmente ver, né, essas experiências clínicas, né, ver que eu
podia criar algo que pudesse ajudar mais essas mulheres, mas para mim fez mais sentido quando eu também tive uma experiência particular bem significativa dentro de um relacionamento, onde eu acabei aceitando algumas migalhas. E aí foi onde eu percebi, nossa, esse padrão está acontecendo comigo também. Eu preciso estudar mais sobre, e aí onde foi aparecendo mais curiosidade sobre o tema. E foi onde eu vi a importância mesmo de me especializar em algo e ajudar essas mulheres que passam por isso. Interessante, Indianara. E quando a gente traz a nossa experiência, né? Porque daí é algo que você já viveu, você já esteve lá, né? Se torna mais humano, né? Exatamente. Indianara, conta pra gente como que é esse método, o que consiste? Esse método eu dividi ele em um passo a passo, né? Então, o renascer, cada letra vai significar um ato que a gente vai trabalhar, uma coisa que a gente vai trabalhar. Então, o R é você reconhecer. Eu acho que o primeiro passo onde a gente está num relacionamento tóxico é reconhecer que a gente está num relacionamento que nos faz mal, que nos dá ansiedade, que nos deixa para baixo, que nos anula, enfim. O primeiro passo é isso, é reconhecer. E como eu te falei em outros episódios, né, às vezes isso não é de uma forma consciente e não é de uma forma tipo, agora eu quero, então vai acontecer. Não, então existem ferramentas terapêuticas que eu acabei desenvolvendo para ajudar mulheres que de uma forma emocional estão interpretando coisas disfuncionais dentro do relacionamento, né, estão cegas de amor, como se diz por aí, né? Então eu acabei desenvolvendo ferramentas para ajudar ela nesse reconhecimento desses padrões emocionais. O segundo passo, que é a letra E, é entender as origens. Por que eu me comporto assim? Por que eu aceito isso? Por que eu aceito sempre estar em segundo lugar? Por que eu aceito sempre ele não me dá valor? Não me priorizar, enfim, por que eu aceito isso? Os porquês. A gente vai buscar as respostas desses porquês. E normalmente está na história de vida, né? Entender aqueles esquemas de abandono, rejeição, enfim, como foi os relacionamentos dela na infância, com a escola, com os pais, cuidadores, enfim. Então é buscar entender as origens, as raízes disso. A letra N seria nomear as dores e crenças. Ao decorrer das nossas experiências, que não são tão legais, são traumáticas, a gente vai criando algumas verdades, né? A nossa dor acaba gerando algumas verdades que a gente acaba acreditando, né? Então a gente acaba reconhecendo essas crenças e tentando flexibilizar elas. Uma das crenças que é muito comum das mulheres criarem a partir das dores delas é que elas não são merecedoras. Então a gente pega essa crença, flexibiliza ela e modifica para uma crença que é funcional. Né? Eu mereço um amor, eu mereço. Eu sei que relacionamentos têm as suas dificuldades, mas eu mereço mais do que eu estou tendo no momento. Tá? Então a letra A, acolher a sua história emocional. É muito fácil, Clarice, a gente acolher o outro. Né? Eu ter compaixão com a tua história quando você me traz, mas é muito difícil a gente ter autocompaixão, a gente se acolher no processo da dor. Então a gente vai desenvolver também ferramentas para a gente se acolher, para a gente ter esse afago em nós mesmas, não buscar no outro um acolhimento, tá? A letra S seria sair da autossabotagem, que a gente se sabota muito no processo de relacionamentos tóxicos. A gente acha que a culpa é nossa, então eu tenho que agradar o tempo todo para eu não perder ele. Isso é uma autossabotagem, né? Então a gente tende a reconhecer essas autossabotagens e agir contra elas. C, construir novas crenças e comportamentos mais adaptativos dentro dos relacionamentos, né? Então aqui a gente constrói uma nova autoestima, um amor próprio, autocompaixão, enfim. A letra E é escolher conscientemente, né? Como eu falei lá no outro episódio, né? Às vezes a gente acaba se atraindo quimicamente por relacionamentos que não são bons para nós. Então aqui a gente aprende a olhar com um olhar mais crítico, mais analítico, né? Então tudo isso com ferramentas terapêuticas. E o último é o renascer para uma nova forma de viver e se relacionar, que eu acho que é a parte mais importante, né? Você aprender que o amor não precisa ter dor, né? Que o amor você pode ter prazer nele, né? Então esse é o último, né? O nosso objetivo final é esse. Então o método foi
consistido, né, nisso, né, nesses passos a passo. E através disso estou escrevendo meu livro, que é o Método Renascer. E por que eu escrevi esse livro? É muito na intenção de poder levar mulheres que não têm condições financeiras ou não têm tempo disponível, enfim, para investir na terapia. Então não vai ser um livro de autoajuda, vai ser um livro de ferramentas terapêuticas mesmo. Claro, não substitui o acompanhamento terapêutico, mas, né, é um quebra-galho ali para aquelas mulheres que realmente não podem, não têm acesso à terapia. Que maravilha, eu amei o seu método, eu tenho certeza que esse método vai ajudar muitas mulheres, você já ajuda, né, muitas mulheres, e eu tenho certeza que daqui para frente, então, com essa metodologia sua, você vai trazer ainda mais, né, conhecimento para as mulheres, muito mais informação e transformação. É verdade. Que você continue nessa caminhada tão bonita. Amém. Olha só, o nosso programa de hoje está terminando, o nosso episódio de hoje, mas foi uma semana maravilhosa contigo, né? Foram 5 episódios aí, trazendo todo o seu conhecimento, né? Falando sobre autoestima, sobre o fortalecimento da mulher. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aí nos acompanhando vão entrar em contato com você. Vamos deixar o seu arroba aqui? Vamos. O seu Instagram. Meu Instagram, meninas, é @psico.indy, INDY. Me segue lá. Muito bem, muito obrigada, Índia Nara, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você continue fazendo sucesso e ajudando tantas mulheres aí pelo mundo afora. Que eu já sei que você não atende só no Brasil, porque você atende online, né? Eu tenho certeza que o alcance será cada vez maior. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, amém. Que maravilha saber que você está nos acompanhando, que conversa necessária tivemos hoje aqui, falar sobre as nossas feridas emocionais, e é muito importante aí para nós construirmos aí uma nova história, uma vida mais leve e mais saudável. Eu quero agradecer aí a presença da Índia Nara, que esteve conosco, essa psicóloga maravilhosa aí que nos trouxe tantos ensinamentos. E, por favor, acompanhe o Instagram dela, né? Siga ela para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho lindo que ela realiza. E nós vamos agora para o nosso quadro do dia, que é Minuto Saúde Emocional. Você sabia que quando você fica estressada ou estressado, seja no trânsito ou com o seu marido, que tenha deixado as coisas fora do lugar, ou as crianças com as bagunças, que faz parte do viver, isso pode impactar na sua saúde mental se acontece constantemente? Pois bem, as nossas atitudes, elas podem impactar no sentido do aumento do nível de cortisol, que são os hormônios de estresse. E isso pode impactar alterações na forma de se alimentar, alteração no humor, até mesmo sintomas de ansiedade, entre outros sintomas. Portanto, é importante você olhar para a sua vida. Como você anda se sentindo? Como você tem reagido no seu dia a dia? Essas perguntas são básicas para você começar a fazer um diagnóstico. Se você percebe que está tendo muitas ações em excessos tóxicas, é um sinal de alerta. E é importante rever as suas atitudes, porque as suas atitudes podem impactar, sim, em você viver com qualidade de vida ou adoecer. Eu sou a Ana Paula e esse é o quadro Minuto Saúde Emocional para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogassi. Obrigada, Ana Paula. O nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Eu deixo meu abraço carinhoso para você.